Eu quero ler com você Efésios capítulo 3. Nós estamos estudando a palavra, refletindo a palavra nesse tempo. E hoje, Efésios capítulo de número 3. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela cooperação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. Por essa causa, me coloco de joelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos lá. Nós temos refletido sobre a carta de Paulo aos Efésios. Esta carta Paulo escreveu para uma comunidade cristã, para um grupo de irmãos. Eram irmãos que moravam na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade gentílica, ou seja, era uma cidade formada por muitos povos. Haviam poucas pessoas, poucos judeus que moravam nessa cidade. Essa cidade era uma cidade onde essa comunidade cristã tinha a maioria das pessoas, dos cristãos que ali serviam, eram cristãos que tinham vindo de outros povos, de outras regiões, que não eram judeus, certo? O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve para ministrar aquela comunidade e para falar para aqueles irmãos que todos eles faziam parte de um projeto maior de Deus. Por que eu estou dizendo isto para vocês? Porque havia, naquela época, uma ideia no meio dos cristãos, lembra que Deus ele forma o seu povo a partir de Abraão, e aí Deus forma o povo hebreu, né, o povo conhecido como povo judeu. E esse povo, ele é formado por Deus para preparar para a vinda do Messias, certo? Então, o objetivo do povo de Israel, o objetivo de Deus, a partir de Abraão, em formar um povo, não era que Deus estava formando um povo e que este povo é que era o povo de Deus e somente esse povo seria o povo de Deus. Na verdade, Deus cria um povo para, a partir dele, preparar para que o Messias viesse e abençoasse toda a terra. A vontade de Deus é a salvação de todos os homens.
e não apenas a salvação de um povo ou a salvação de um grupo religioso ou de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, tá? O desejo de Deus é abençoar todas as pessoas, é abençoar todos os povos, é abençoar todos os cantos da terra. O propósito de Deus é derramar o amor dele sobre toda a terra. Quero destacar alguns versos aqui. O apóstolo Paulo, ele diz assim no verso 5: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo está falando aqui a respeito justamente disso que eu estou falando para você. No passado, o povo judeu, eles achavam que a bênção de Deus era só sobre eles, que a bênção de Deus era para eles, era apenas para o povo deles. E foi dado a conhecer através dos apóstolos que a bênção de Deus, que o amor de Deus, que a graça de Deus, não é sobre apenas um grupo de pessoas, mas Deus quer abençoar a todos. O amor de Deus está estendido a todos. Olha aqui, ó, o verso de número 6. A saber que mediante o evangelho, as boas novas, os gentios, ou seja, quem que é gentil? Todo mundo que não é judeu. Então existia o povo judeu e todos que não são judeus eram considerados gentios, certo? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a bênção de Deus, que a salvação, que o amor de Deus, ele não está apenas sobre os judeus, mas ele foi estendido sobre toda a terra, sobre todos os povos. E ele diz aqui, nós, por exemplo, que moramos aqui no Brasil, somos brasileiros, nós somos gentios, certo? Seríamos gentios, no caso, se fôssemos olhar dessa forma aqui. A saber que, mediante o evangelho, os gentios, os brasileiros, os americanos, os italianos, os ingleses, todos nós, todos os povos da terra, os africanos, todos nós somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participante das promessas de Cristo. Certo? Então, o amor de Deus está sobre todos nós. E aqui vem um princípio muito interessante para a gente pensar, principalmente hoje, né? Onde alguns grupos religiosos, eles meio que acham que a bênção de Deus, que a mão de Deus, que o poder de Deus, que o amor de Deus, que a salvação está apenas sobre eles, ou sobre aquele pensamento, ou sobre aquele grupo religioso, ou sobre aquela etnia, aquele povo. Na verdade, a bênção de Deus está sobre todos nós. Lembra lá de Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, os braços de Deus estão abertos para toda a terra, para todos os povos, para todos aqueles que quiserem, que desejarem. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou apenas um ou outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então é algo que tem que ficar muito claro. Por exemplo, quando a gente olha para o povo de Deus, para o povo de Israel, por exemplo, o povo judeu. Quando Deus forma um povo lá em Abraão, fica muito claro lá em Gênesis capítulo 12, que Deus diz para Abraão assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o chamado de Deus era para que Abraão abençoasse toda a terra, para que a partir daquele povo, a partir do povo de Deus, a partir daquele grupo que Deus estava formando, toda a terra fosse abençoada. De modo que eu digo para você que o reino de Deus, a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, ele deve ser inclusivo e não exclusivo. Nós não devemos assim dizer, nós somos exclusivos, Deus só cuida da gente, Deus só ama a gente, Deus só lida com a gente. Não, nós temos que ser inclusivos. Ou seja, Deus, ele quer, a partir da nossa vida, abençoar todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. O que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte, a palavra de Deus, ela diz assim, Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar todas as pessoas a partir de você nesse dia. Olha que tremendo. Deus não quer abençoar somente a tua família. Deus quer abençoar todas as famílias da tua rua através da tua família. Deus não quer abençoar apenas a tua comunidade cristã. Deus quer abençoar a partir da tua comunidade toda a cidade e todo o mundo. Certo? Nós temos que ser inclusivos e não exclusivos. Não é a gente dizer, olha, a bênção de Deus vai vir só aqui para nós. Não. Nós recebermos a bênção de Deus e termos a certeza de que nós fomos chamados por Deus para partilharmos essa bênção
com todas as pessoas. A palavra de Deus que você recebe é palavra para ser partilhada, né? A palavra de Deus que você... É por isso que a Bíblia diz assim, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, né? À medida que você doa, você recebe. Se você quiser receber mais de Deus, doe mais. Se você quiser ter mais de Deus na tua vida, doe mais. Quer ser mais abençoado por Deus? Abençoe mais. Quer receber mais a graça de Deus sobre a tua vida? Abençoe e derrame mais. Você sabe que lá nas regiões lá de Jerusalém, da Galileia, lá da terra lá do povo de Deus, existe um mar chamado Mar Morto, né? O Mar Morto, ele é chamado de Mar Morto por causa da quantidade de sal. Não tem nenhum tipo de ser vivo dentro daquele mar por causa da quantidade de sal. E sabe por que ele é um Mar Morto? Por causa da quantidade... Por que tem aquela quantidade de sal? Porque ele só recebe, ele não distribui. Ele recebe água, mas ele não distribui, ele não partilha. E porque ele não partilha, acaba não tendo vida lá. Quando a gente não partilha, a gente acaba ficando estéril. Nós não produzimos, nós não reproduzimos. Quanto mais você... O reino de Deus é fantástico. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ama, mais você é amado. Quanto mais você estende a mão, mais mãos terão estendidas para você. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que Deus age na nossa vida, na sua vida e na sua casa. E é sobre isso que Deus está falando aqui. Olha os versos agora, o verso 11 e o verso 12. Jesus está falando a respeito do mistério da salvação, desta graça que nós recebemos do Senhor. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. O que Paulo está dizendo aqui é que a grande bênção da nossa vida é o Senhor Jesus, porque é através de Jesus que nós temos um livre acesso a Deus, certo? Nenhum de nós conseguiu cumprir a lei, nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos fazer por nós mesmos a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. É por intermédio de Cristo que nós temos acesso a Deus. É aquilo que Jesus fala lá em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Lembra que Tomé tinha perguntado para o Senhor, no verso anterior, perguntou para o Senhor, qual que é o caminho? Qual que é o caminho que nós devemos seguir? Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. Jesus é o mediador entre nós e Deus. É Jesus que faz essa ponte entre nós e Deus. É Jesus que nos dá livre acesso a Deus. E Jesus, ele foi dado a todos nós. Jesus não é exclusivo de uma nação, Jesus não é exclusivo de um povo, Jesus não é exclusivo de uma igreja, de uma denominação. Jesus, ele foi dado a todos. Quem quiser beber desta água, a água está diante de você. Por isso que Jesus vai até aquela mulher samaritana, os judeus não gostavam dos samaritanos, lá em João capítulo 4, e Jesus vai até aquela mulher samaritana e oferece para ela água viva. Jesus oferece para todos, para você, para mim, para o teu vizinho, para todas as pessoas que você conhece. Jesus oferece a água da vida. Não há uma pessoa na terra que o Senhor diga, não, a salvação não é para esse. Jesus oferece a todos. Quem tiver sede, venha e beba. Deus está aqui para manifestar a sua graça sobre todos nós. Agora, gente, para a gente concluir o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo ele faz uma oração. E a oração de Paulo é maravilhosa. Ele começa assim: por essa razão me coloco de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Nós somos a família de Deus. Paulo se colocou de joelho para orar pela igreja, para orar por todos nós. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, o Senhor fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Paulo, ele ora a Deus para que Deus derrame o poder do Espírito Santo sobre a vida de todos nós, sobre a vida da igreja. O apóstolo Paulo está intercedendo pela igreja de Éfeso, intercedendo pela nossa vida, pela igreja de Cristo, certo? E orando não apenas pela igreja de Éfeso, mas
por toda a igreja. Paulo, ele está orando aqui e ele pede para que Deus derrame o seu poder na vida de todos nós. Aí ele diz aqui, para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. E oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo, ele intercede a Deus e ele diz para que Deus encha a nossa vida com o Espírito Santo. Lembra do estudo da semana passada? Para que Deus encha a nossa vida com o Espírito Santo, para que nós possamos compreender o amor de Cristo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que derrama poder sobre a nossa vida para quebrar as fortalezas das trevas, as fortalezas do inferno. Nós temos fortalezas que vão sendo construídas na nossa vida que nos impede de chegar a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vem com o poder de Deus para quebrar todas as barreiras. Quando você vai, por exemplo, daqui para Curitiba, você percebe que alguns lugares na serra, né, daqui de Londrina, de Cambé, da onde nós estamos para ir para Curitiba, você atravessa uma serra. E quando você atravessa essa serra, você percebe que foi construída ali uma rua no meio da serra. Foi dinamitado ali uma parte daquelas pedras enormes para que pudesse ser construído um caminho. Você sabe que para que nós possamos nos achegar a Deus, para que esse caminho que é Jesus seja construído, tem muitas pedras aí que impedem, muitas barreiras que impedem. E Deus, ele coloca o Espírito Santo na tua vida para derrubar, para quebrar, para arrebentar essas pedras. Ele vai dinamitando essas pedras para que possa ser construído esse caminho que é Jesus, que vai te levar até Deus. Olha que tremendo. O Espírito Santo de Deus, ele é o poder de Deus manifesto na tua vida. De repente, algum trauma, de repente, alguma coisa muito mal resolvida, alguma perda que não foi tratada, de repente, alguma questão, alguma decepção que a gente sofreu lá atrás e que impede a gente de ter uma plena comunhão com Deus. O apóstolo Paulo ora para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a nossa vida, para que nós sejamos cheios do poder de Deus, para que o poder de Deus esteja destruindo as obras das trevas na nossa vida, destruindo o poder das trevas na nossa vida, para que esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo seja construído com perfeição, de modo que eu e você tenhamos um livre acesso a Deus. Olha que palavra tremenda de Deus para o teu coração nessa manhã. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a tua vida. E ele é o poder de Deus que se manifesta para destruir em Cristo todas as obras das trevas e construir esse caminho que leva a tua vida até a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, para que nós estejamos arraigados e alicerçados no amor do Senhor, para que possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que estejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Meu irmão, você nem imagina qual que é a altura, a profundidade, a extensão, a largura do amor de Deus e da graça do Senhor na tua vida. Deus derrama o Espírito Santo para que ele esteja quebrando todas as barreiras do inferno na tua vida, para que ele esteja quebrando todas as barreiras das trevas na tua família e na tua casa, para que você experimente todo o poder e toda a graça de Deus. E Paulo diz, você vai conhecer qual que é a largura desse amor de Deus, qual que é a profundidade desse amor de Deus, qual que é a altura desse amor de Deus, à medida que o Espírito Santo de Deus ele vai agindo na tua vida, à medida que o Espírito Santo de Deus vai transformando a sua vida, vai curando a sua vida, vai restaurando a sua vida. O apóstolo Paulo ora para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e para que o amor de Jesus se manifeste na tua vida e seja construído esse caminho entre você e Deus, a ponto de que as bênçãos de Deus venham livremente sobre a tua vida e a tua vida seja conduzido ao poder e à graça do Senhor. Né? Esse caminho que é Jesus é uma via de mão dupla, onde você vai para Deus e Deus, ele vem para você. Onde você se manifesta na presença de Deus e a presença de Deus, ela se manifesta na sua vida. Deus, ele quer agir poderosamente na tua vida. E para a gente concluir nessa manhã, olha que tremendo, para a gente concluir nessa manhã. Paulo diz assim, Efésios capítulo 3, o verso 20,
Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Lembra que nós estamos falando? Qual que era a oração de Paulo? A oração de Paulo era para que eu e você fôssemos revestidos com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus, para que a obra de Cristo se manifestasse perfeitamente em cada um de nós. A oração de Paulo aqui é para que você seja cheio do Espírito Santo, para que a obra de Cristo se complete na sua vida e na vida da sua família. Seja completa na sua casa, para que Cristo seja completo, para que você conheça a extensão, a profundidade, a altura, a largura, sabe, do amor de Deus, da obra de Cristo na tua vida. A oração de Paulo é para que a obra de Cristo seja completa na sua vida. Por isso que ele pede que o Espírito Santo seja derramado. E ele termina a oração dizendo isso aqui: aquele que é poderoso. Olha o que ele diz aqui no 3:20. Aquele que é capaz, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo ou pensando. Olha que tremendo. Eu não sei qual que tem sido a tua oração, eu não sei o que você está pensando, o que você deseja para a tua vida, mas a palavra de Deus diz que Deus ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo aquilo que você está pedindo ou pensando. Através do quê? Através do poder que atua em nós, através do poder do Espírito Santo. Lembra que o Paulo está orando para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida. Lembra que Paulo está orando para que o poder do Espírito Santo de Deus se manifeste na tua vida, para que a obra de Cristo seja completa, para que a obra de Cristo na tua vida não fique pela metade. Eu quero dizer uma coisa: Deus, ele quer levar você para o céu. O desejo de Deus é levar você para o céu, mas o desejo de Deus também é trazer o céu para você. Deus quer levar você para o céu, mas Deus quer trazer muito do céu para a tua vida, já nesse tempo em que você está vivendo aqui. É o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que liberta. Por isso que na oração do Pai Nosso, quando a gente ora, a gente pede para que o reino de Deus venha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. É a manifestação do reino de Deus na tua vida. Sabe como que o reino de Deus se manifesta na tua vida? Através do poder do Espírito Santo, que vai quebrando todas as barreiras e todos os impedimentos. Através do poder do Espírito Santo, que vai abrindo o caminho na tua vida para que a obra de Cristo seja completa. Eu termino dizendo isto para você nesta manhã. Olha aqui para mim. Eu termino dizendo isto para você nesta manhã. Creia que Deus tem preparado para você um tempo novo. Creia que Deus tem preparado para você um tempo de cura, de paz e de prosperidade. Creia que Deus tem preparado para você um tempo de milagres e que Deus irá derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida. O que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos que a bênção de Deus e que o amor de Deus é para todos. Deus não tem filhos ou filhas prediletos, preferidos. Deus não tem. Deus ama a todas as pessoas. Agora cabe a cada um de nós dizer nesta manhã: Deus, eu quero experimentar a tua graça. Cabe a cada um de nós dizer nesta manhã: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu recebo a oração de Paulo na minha vida, a oração do apóstolo Paulo sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu quero que a minha casa e a minha família sejam cheios do poder de Deus, sejam cheios da graça do Senhor, sejam cheios do poder do Espírito Santo. E eu quero que a obra de Cristo se manifeste completa na minha casa e na minha vida. Eu quero que você ore nessa manhã dizendo: Deus, eu quero conhecer a altura, a profundidade, a largura, a extensão da tua graça e do teu poder. Eu quero ver a tua obra na minha vida, Deus. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça, Pai, aquilo que está na tua palavra, infinitamente mais do que tudo aquilo que eu tenho orado, que eu tenho colocado, que eu tenho pensado. Eu quero que o Senhor faça, Deus, infinitamente mais. E clamo e coloco a minha vida no teu altar, em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã, colocando diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração? Eu convido você para a gente orar juntos, colocando e crendo. O nosso Deus está aqui, cuidando do nosso coração nessa manhã.
Obrigado, Jesus. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que estão comigo aqui, Deus, nesta manhã, buscando a tua face, buscando a tua presença. Nós temos, Senhor Deus, observado a tua palavra na carta de Paulo aos Efésios. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade. Oh, Deus, santa oportunidade, poder olhar a tua palavra. Poder, Senhor Deus, iniciar o dia alimentando o nosso coração. Que bom saber, Deus, que a tua graça, Pai, é estendida sobre toda a terra. Que bom saber, Deus, que a tua graça e que o teu amor são, Senhor Deus, oferecido a todas as pessoas em todos os cantos da terra. A tua bênção, Deus, não é, Senhor Deus, exclusivo para alguém. A tua bênção é inclusiva, Pai. A tua bênção é para todos. A tua bênção é para nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Queremos ser instrumentos da tua bênção também, Pai. Nessa manhã também, Deus, olhando para a tua palavra, nós queremos, Senhor Deus, juntos clamar ao Senhor, para que a oração de Paulo se cumpra na nossa vida, Pai. Que esta oração que Paulo fez pela tua igreja se cumpra, Deus, na nossa vida. Nós nos colocamos como alvos desta oração, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, e clamamos ao Senhor que o poder do teu Espírito Santo se manifeste em nós. Que o poder do teu Espírito Santo se manifeste na vida de cada pessoa que está aqui, Deus, nesta manhã. Que está aqui, Senhor Deus, buscando a tua face. Que está aqui, Senhor Deus, crendo no Senhor. Que está aqui, Deus, colocando o seu dia diante do teu altar. Abençoa, Pai. Abençoe o dia deste irmão, desta irmã. Abençoe, Senhor Deus, com a tua graça e com o teu poder, em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloco todos diante do Senhor. Peço a tua graça, Pai. Ó Deus, que o Espírito Santo de Deus se manifeste de modo tão tremendo, Pai, que este caminho que é o Senhor Jesus Cristo, que é a obra de Cristo na cruz, seja livre, Pai, para acontecer, Pai, na nossa vida. Que essa estrada seja construída, Pai, e que nós tenhamos um livre acesso ao Senhor, Pai. Deus, que a obra, Senhor Deus, de Cristo seja completa na nossa vida. Derrama o teu Espírito e o teu poder, para que a obra de Cristo seja completa na vida da tua igreja, na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã, Pai, para que o Senhor faça infinitamente mais, Deus. Infinitamente mais do que tudo aquilo que oramos, do que tudo aquilo que pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos. Deus, faz a tua obra completa na nossa vida, na vida de cada um da nossa família, da nossa casa, na vida, Senhor Deus, da tua igreja. Opera, Deus, o teu poder nesta manhã, nesta casa, na vida dessa família. Derrama o teu Espírito Santo e a tua graça. Fortalece, Deus, nesta manhã, esta família, em o nome de Jesus, Pai. Derrama o teu poder, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, deste teu filho, desta tua filha. Manifesta, Senhor Deus, a tua glória e a tua graça nesse dia, Senhor. Eu coloco, Pai, cada um aqui diante do teu altar, diante da tua presença. Abençoa, Deus, cada família. Abençoa, Senhor Deus, o dia. Abençoa, Pai, o restante dessa semana. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor traga o teu livramento. Que o Senhor traga a tua paz, a tua segurança. Mas que o Senhor também traga a tua prosperidade. Que o Senhor manifeste o teu milagre. Que o Senhor traga, Deus, a tua cura. Em nome de Jesus, Pai. Ora o Senhor Deus pela Rafa, ora o Senhor Deus pela mãe, Senhor Deus da Mária, Dona Maria, ora o Senhor Deus por todos que necessitam de uma graça do Senhor, por todos os pedidos que foram apresentados aqui de oração nesta manhã. Intercedo, Deus, por cada pedido de oração colocado aqui. Intercedo, Senhor Deus, por cada família, por cada necessidade que estão sendo colocadas aqui nesta manhã. Tu és um Deus de graça, tu és um Deus poderoso e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E como Paulo terminou a oração, nós terminamos. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o teu coração e a tua vida, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam sendo derramadas sobre todos vocês, em nome do Senhor, tá? Creia, o amor de Jesus está sobre a tua vida. Você é abençoado, você é abençoada do Senhor. Creia na graça, no poder e na misericórdia do Senhor que estão estendidas sobre a tua vida nessa manhã, tá bom? Um ótimo dia para você, que Deus abençoe muito, que Deus cuide do teu coração, que Deus cuide desse dia, alimentando e cuidando a sua vida em cada detalhe, tá? Um ótimo dia para você. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes hoje, pela manhã, durante o dia,
sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o povo de Deus que está espalhado sobre a terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Um ótimo dia para você, que Deus abençoe muito a tua vida e o teu coração.